Oi, gente! A aula de hoje é sobre separação de misturas, que é a terceira aula no Classroom de Ciências. Eu sou a professora Vavá e estou aqui para a gente descobrir juntos que a ciência está em todo lugar. Vamos lá! Nas aulas anteriores, falamos sobre matéria, substâncias e misturas. Nessa aula, tudo isso continua, pois estão interligados. Mas vamos dar ênfase na separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Talvez pensando nas misturas heterogêneas fique mais fácil encontrar uma maneira de separar, pois enxergamos mais de uma fase e a separação parece fácil. Mas será que é? Será que as misturas homogêneas também podem ser separadas? Vamos conferir? Temos aqui um mapa mental sobre o assunto. São diversos tipos de separação de misturas. Vamos ver um a um onde cada uma se encaixa. Começando então pela filtração, que é um processo onde uma mistura é barrada num filtro, como ocorre quando coamos café ou filtramos a água. Seguimos com a centrifugação, que é a separação entre o líquido e o sólido. A máquina de lavar roupas, por exemplo, usa esse processo no final do seu ciclo de lavagem, retirando das roupas o excesso de água para uma secagem mais rápida. O hemograma, exame de sangue, também utiliza esse processo. O sangue possui duas partes, a líquida e a sólida, mas que estão tão unidas que fica difícil separá-las. Então, coloca-se uma fração de sangue numa centrífuga, que vai girar bem rápido e promover a separação entre as partes. A destilação simples é um método de separação de misturas homogêneas que separa o sólido dissolvido em um líquido, como, por exemplo, a água com sal. A destilação fracionada é um método de separação utilizado para separar um componente líquido dissolvido em outro líquido, como, por exemplo, o petróleo bruto, que é aquecido e conforme a sua temperatura vai abaixando, ele vai liberando aí seus produtos, cada um na sua temperatura. Na peneiração, separa-se sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos em suspensão em líquidos. Já a separação magnética é um método de separação de misturas utilizado para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea formada por sólidos. Vale ressaltar que pelo menos um dos componentes da mistura deve apresentar propriedades magnéticas, que pode ser atraído por um ímã ou um eletroímã. A dissolução fracionada é um método para separar misturas heterogêneas de dois ou mais sólidos, quando apenas um dos componentes se dissolve em um dado solvente. Assim, o líquido dissolve esse componente e, por filtração, separa-se o outro componente. Por exemplo, a areia e o sal, o café solúvel do café insolúvel, aquele que não dá para ser dissolvido, o chá solúvel da parte insolúvel. Vamos falar um pouco de densidade, que é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Essa grandeza pode ser enunciada da seguinte forma: a densidade ou massa específica é a relação entre a massa e o volume de determinado material, em qualquer estado físico. É importante conhecer a densidade porque é a propriedade utilizada, por exemplo,
para explicar por que uma matéria flutua em outra, quando ambas são líquidas ou quando uma é sólida e a outra é líquida. Por exemplo, quando a gente mistura a água e o óleo, a gente consegue observar quem é mais denso e quem é menos denso. A densidade é importante, então, nesse método de separação de misturas, que é a flotação ou flutuação, onde há uma diferença de densidade entre os componentes da mistura. A catação é um processo de separação manual dos diferentes componentes ou fases que compõem uma mistura. Por exemplo, escolher arroz, feijão, tipos de pedra, botões, pegar piolho, isso é catação. A cromatografia é um processo de separação e identificação de componentes de uma mistura. Serve para a identificação de substâncias, purificação de compostos e separação de componentes de misturas. É utilizada de várias maneiras, existem vários tipos de cromatografia, né? E através dela é possível separar, por exemplo, os componentes de tinta de caneta. Decantação é um processo baseado em deixar a mistura em repouso por um tempo. Com isso, as impurezas depositam-se ao fundo do recipiente, ou seja, elas se sedimentam. Essa condição é possível graças às diferenças de densidade entre as substâncias. Assim, uma substância desce para o fundo do recipiente enquanto a outra flutua. Ao final do processo, o líquido puro é retirado cuidadosamente e o sólido permanece na base do recipiente. Isso é muito utilizado, por exemplo, em limpeza de piscina, limpeza de caixa d'água, onde a sujeira que está ali vai decantar, vai descer para o fundo da caixa d'água ou da piscina e aí fica mais fácil de limpar. Esse texto estava no caderno do aluno para ser completado e envolve diversos tipos de separação de misturas. Conseguimos, assim, entender bem como isso está presente no nosso dia a dia. Vamos lá? O petróleo é uma mistura oleosa, menos densa que a água, formado por diversas substâncias. O petróleo bruto é extraído do subsolo da crosta terrestre e pode estar misturado com água salgada, areia e argila. A decantação pode ser utilizada para separar o petróleo da água salgada e a filtração para separar da areia e a argila. Se for conveniente, pode-se utilizar o processo de evaporação para a obtenção do sal marinho a partir da água do mar. Após esse tratamento, o petróleo é submetido a um fracionamento para separação de seus componentes, por destilação fracionada. As principais frações obtidas na separação do petróleo são fração gasosa, na qual se encontra o gás de cozinha, fração da gasolina e da benzina, fração do óleo diesel e os óleos lubrificantes, além de resíduos como vaselina, asfalto e piche. Um exemplo bem próximo da gente de separação de misturas e que é muito útil no nosso cotidiano é o tratamento de água. A água passa por diversos processos até chegar nas nossas casas, pronta para o consumo. Então, ela sai lá de um grande reservatório, através de captação, passa pelo sistema de adução,
passa pela etapa de coagulação, que é um processo químico, coloca-se alguns produtos químicos aí que funcionam como coagulantes e vão tirar aí impurezas que estão na água. Depois disso, vai para o processo de floculação, onde a água é agitada por alguns segundos num agitador mecânico bem forte. Isso aumenta aí a dispersão do coagulante, que já foi colocado na etapa anterior. E aí, depois disso, as impurezas formam flocos, que ficam maiores e mais pesados. Assim, consegue-se separar essas impurezas. Aí vai para o tanque de decantação, onde essa impureza vai descer e a água mais limpa vai subir. Depois passa pela filtragem, limpando aí, né, as impurezas menores que não foram pegas aí nos outros sistemas, principalmente no de floculação e decantação. Passa aí por esse filtro, retira aí todas as impurezas, vai para o setor de desinfecção, né, onde é colocado cloro e depois flúor, porque é essencial para a nossa saúde. E daí ela é encaminhada para as nossas casas. Bom, pessoal, era isso de revisão aí sobre a separação de misturas. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. É uma aula bem longa, bem detalhada, mas importante para o conhecimento de vocês, certo? Como eu disse, a ciência está em todo lugar e com todo esse conhecimento a gente pode provar isso, certo? Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp. No mais, bom estudo para vocês e até a próxima.